Desde que eu comecei o meu canal, o meu objetivo principal é fazer comentários e dar dicas para ajudar pais e educadores a fazer com que as crianças tenham realmente uma infância plena. Você já parou para pensar o que de verdade é uma infância plena? Antes da gente prosseguir, eu gostaria que você desse um like no vídeo, se inscrevesse no meu canal e passasse esses vídeos para os pais que têm crianças pequenas. Como fazer para que a nossa criança, a criança que está sob nossa responsabilidade, tenha uma infância plena? Plena vem de plenitude, uma palavra tão linda que quer dizer completa, íntegra. Como pode ser uma infância íntegra? A criança, quando nasce, é uma criança. E ela vai passando vários anos até que passa para a fase adulta. Mas a criança pode não ter infância. E isso depende de como os adultos ou como a sociedade veem a criança. Eu quero que você faça comigo uma viagem agora rapidinha, através do tempo, e eu vou te mostrar uma imagem. E você vai pensar se existe algum estranhamento seu com relação a esta pintura. Peço a você que observe esta imagem. Esta Madonna com a criança, com Jesus. Se vocês percebem alguma coisa estranha nesta criança. Esta criança tem um jeitão de adulto. Parece já uma pessoa, um adulto em miniatura. E se você for ver outras imagens, eu vou mostrar outras imagens para você, de pinturas que foram feitas no final da Idade Média, mostrando sempre crianças como uns adultos em miniaturas. A proporção é diferente, porque existe, você sabe, uma diferença muito grande na proporção da criança e do adulto. Se uma criança pequena põe a mão na cabeça, aqui a extensão do braço dela já seria completa. Agora nós adultos não, nós temos outra proporção. A cabeça da criança é uma cabeça bem grande com relação ao corpo. Mas nessas pinturas vocês podem observar que esta criança tem a proporção do adulto. Aí você pensa, será que os pintores da Idade Média eram maus pintores? Ou será que as crianças na Idade Média tinham uma proporção diferente? Não. É que havia um pensamento diferente sobre a criança. Como eles achavam que a criança era um adulto pequenininho, ou seja, já nascia formado. Com o tempo crescia, até que chegasse a ser um adulto integral. E isso interferia na forma deles pintarem. E este pensamento, que é o pensamento medieval, e você deve se lembrar que a Idade Média não é um período bom da nossa história. Alguns falam época das trevas, época das sombras, ou seja, durante quase 1000 anos nós estivemos com uns pensamentos muito pequenos com relação à humanidade. Depois da Idade Média, nós vamos ter o Renascimento. E no Renascimento, a criança passa a ter outro valor. E isso vai evoluindo. Quando chega no Iluminismo, nós vamos ter a ideia mesmo de que existe uma fase da vida que precisa ser protegida. Que a criança não podia, assim como acontecia na Idade Média, viver misturado com os adultos, não haver nenhuma proteção. Então, este pensamento maravilhoso que acontece a partir do Renascimento vem mostrar que a criança é um ser muito dependente dos adultos e que precisa de proteção para poder se fortalecer para crescer. Isso foi caminhando até que no século passado a ONU, muito inspirada, os membros da ONU estavam muito inspirados quando eles fizeram a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Ou seja, toda criança tem direito à educação, à alimentação, a brincar, a não trabalhar. Esses direitos são defendidos por todos os países que são membros da ONU. Bom, então eu estou dizendo a você, fiz essa rápida viagem histórica e chegamos até o século passado, em que a infância passou a ter importância. E as pessoas começaram a perceber que realmente as crianças precisam de uma proteção especial. Os países mais desenvolvidos têm feito um verdadeiro investimento nas crianças na primeira infância, do 0 aos 7 anos, porque sabem que isso vai fazer muita diferença para este adulto de amanhã. Portanto, a infância passa hoje por um período de valorização. E eu então vou falar para você
um pouco neste vídeo e vou continuar nos outros vídeos falando sobre o que é que deixa a infância da criança realmente plena. E por isso falei da Idade Média com você. Lá na Idade Média, as crianças conviviam com os adultos, participavam dos jogos, das brincadeiras, do trabalho, trabalhavam muito. E isto era muito negativo para a formação psicológica da criança. Mas hoje, no século XXI, nós temos um pouco deste risco. Você fala, nossa, não, já faz tanto tempo que isso aconteceu. É que as nossas crianças estão vivendo num mar de informações que acaba influenciando negativamente o seu desenvolvimento. Para isso, eu fiz até um vídeo especial, As Más Notícias da Mídia prejudicam a criança. Dê uma espiada. Se a gente não ficar atento em proteger a criança dessas informações, nós estaremos agindo como lá na Idade Média. Como eu disse, criança sempre existiu e vai continuar existindo. Infâncias bem vividas, não necessariamente. Hoje eu estou falando de um primeiro ponto que ajuda a criança a viver uma infância plena. Protegê-las de informações que podem abalar o seu psicológico. E nesse ponto, especialmente, eu falei da mídia. Mas isso também tem a ver com as conversas que temos em casa, que a criança fica ouvindo coisas que não deveria ouvir. Não é porque é criança do século XXI que não precisa ter filtro do que ouve. Nós, adultos, temos que estar muito atentos para o que estão vendo e ouvindo as nossas crianças. No próximo vídeo, nós vamos continuar o assunto.